Muito bem, vamos falar sobre as despesas que a gente vai ter no atendimento com a nossa cliente. Além de saber os seus custos fixos, a gente vai falar sobre os custos variáveis. O que você vai precisar para atender a sua cliente? Vou apagar aqui que a gente vai precisar de espaço. Então, quais custos eu vou ter? Esses custos variáveis, eles dizem respeito ao material que você vai usar no dia a dia com ela. Você me ajuda aqui, Thali, por favor? Já peguei? Aham. Ergue ele do outro. Isso. Bom, eu deixei aqui separadinho o meu carrinho auxiliar que eu uso no meu dia a dia. Então, o que a gente vai ter de gasto aqui, de custo fixo? Bom, a cliente chegou e sentou na minha cadeira. A primeira coisa que eu vou fazer com ela, ficha de anamnese, impressão de papel. A gente vai colocar na ponta do lápis só pra gente ter uma noção, tá? Mas é coisa bem tranquila. Então, ficha de anamnese é uma coisa pouquinha, que custa 35 centavos por folha, mais ou menos. Por que eu faço questão de fazer uma ficha de anamnese com a minha cliente? A ficha de anamnese ela é uma parte estratégica para a gente, tanto de amparo legal, né, que a gente tem a assinatura, tem a data, tem o documento da nossa cliente, quanto também de estratégias, por exemplo, lá a gente vai perguntar datas de aniversário, então para fazer uma programação para os aniversariantes do mês, a gente vai ter como fazer ali, olhando a ficha de anamnese. A gente vai ter indicação, tudo isso a gente vai passar mais pra frente um pouquinho sobre as estratégias, mas só para você ver que precisa ter alguns campos. E lá no final do tua apostila você vai ter a ficha de anamnese da escola, que você pode usar no teu dia a dia sem problemas, tá? Então a ficha de anamnese, ela tem diversos campos que vão te ajudar, não só propriamente para você fazer o procedimento de extensão, mas também para você usar estratégias de captação, de fidelização com a tua cliente. Então, ela sentou na minha cadeira, fiz a ficha de anamnese. Vou fazer a análise do olhar dela, vou tirar uma foto, vou conversar com ela. Depois disso, ela vai deitar na minha cadeira e aí eu vou fazer a higienização dos cílios dela. Na higienização, eu vou ter alguns gastos. A gente tem várias formas de fazer essa higienização. Eu posso usar esse bastãozinho de batom, tá? Eu posso usar pincéis, eu particularmente gosto muito de usar pincel. E aí a gente vai ter que ter no nosso carrinho auxiliar vários pincéis. Porque você não vai usar o mesmo pincel em uma cliente para outra cliente. Tem que higienizar no final do dia. Então, tem pincéis. Na higienização a gente também vai precisar de um sabonetinho para fazer, né? A espuminha para a gente poder limpar. A gente vai precisar de coisinha de água. Então, vamos dizer assim, esse sabonetinho aqui, ele foi em torno de R$100. Só que ele vai atender em torno de 60 clientes, mais ou menos. Ou até mais, eu vou colocar até mais, tá? Vamos colocar R$1 aqui, que vai ser R$1 por cliente. Uns 100 clientes vai atender. Então, sabonetinho. Eu paguei R$10 no meu pincel, mas esse pincel eu uso várias vezes. Então, se eu for comprar um potinho com vários desse aqui, então vão ser 50 e eu vou pagar em torno de 25 a R$30. Então, vamos pôr ali R$30. Tá, Ali, divide pra mim, por favor. R$30 por 50. Dá 0 pra vocês. Então, 60 centavos. Mas eu uso um bloquinho de papelzinho para secar as mãos, para fazer a secagem dos cílios. Mas você pode usar lenço de papel, papel toalha, tá? Esse aqui, ele tem em torno de 50 folhas. Eu uso 2 folhas por cliente, mais ou menos. Então, 25 clientes eu atendo com ele, ou vou colocar menos, tá? Vou colocar 20, porque às vezes a gente usa para outras coisas também. Então, vou colocar R$3, que é o negocinho, dividido por 20. Dá 15 centavos.
15 centavos. Então, cheguei, higienizei, enxaguei e sequei. Depois de fazer isso, eu tenho que usar pad em gel, que é esse aqui, de colocar aqui nos olhos dela para isolar a parte de baixo da parte de cima. Esse pad em gel, ele vai dar em torno de, se a gente comprar em grande quantidade, 90 centavos, tá? Então, essa parte da higienização eu vou terminar ela aqui. Então, vai dar Thali, faz a conta pra gente. 1,60 mais 15 mais 90 centavos. Mais 1,60? Não. É R$1 mais 60 mais 15 mais 90. Dá 2,65. Tá. Então, 2,65 na higienização. Fiz a minha higienização e vou aplicar fios e cola na minha cliente, né? Então, aplicar as extensões. A nossa colinha, ela custa em torno de R$90 e a gente atende em torno de 16 clientes com essa colinha para aplicação dos cílios. Thali, faz 90 dividido por 16, por favor. 5,62 da colinha. E vamos dizer que você comprou uma caixinha de fio que custou em torno de R$90. Então, uma caixinha de fio a gente atende em torno de, por exemplo, essa caixinha ela é um mix de tamanhos. Então, tem 8, 9, 10, 11, 12, vários. Eu consigo atender numa caixinha de mix de tamanho até 4 clientes. Então, o preço da caixinha vai depender de onde você compra, vai depender de vários fatores. Mas vamos dizer que você pagou R$90 na caixinha. Eu vou te indicar depois lugares para você comprar que são mais em conta, marcas que são mais em conta, tá? Então, Thali, faz para nós, por favor. 90 dividido por 4 clientes. 22,50. Então, fios e cola. A pinça, ela não vai entrar aqui porque não vai variar conforme a gente vai atender a cliente. Quanto deu, Thali? 5,62 mais 22,50. Dá 28,12. 28,12 para aplicar as extensões. E para finalizar, eu gosto de finalizar com a bruma dentro do Nanomister, que ela acelera a secagem da cola. Então, eu gosto muito de usar esses dois para finalizar. Então, finalizo com eles e um ventinho para tirar qualquer excesso de bruma ou de vaporzinho que sai da cola, que depois a gente vai entrar falando sobre isso. Então, para finalizar, a bruma, ela custa em torno de R$70, mas eu consigo usar ela em até 15 clientes, de 15 a 20. Tá, ele faz 60 dividido por 15, não, por 20 mesmo. Por 20? Dá 3,50. Então, vamos colocar o custo de tudo isso, então? Tá, ele faz pra gente 0,35 mais R$2,65 mais 28,12 e mais 3,50. 34,62. R$34,62. Vamos arredondar para R$35. Então, custo variável. Esse custo variável, a gente pode realmente abaixar um pouco ele e em torno do mínimo que a gente vai usar, vai ser em torno de R$25 também. Esse abaixar vai ser os lugares onde a gente vai comprar. Por exemplo, quando eu peço cílios do AliExpress, eles demoram aí 15 a 20 dias para chegar, mas eles chegam e você paga em torno de R$30 na caixinha. Então, daí eu já consigo abaixar muito esse custo aqui da caixinha, dependendo da marca, né? Hoje em dia eu não uso mais a marca do AliExpress, porque eu cobro um preço melhor, então eu acabo trazendo material com um pouco mais de qualidade. Mas de início, eu acho que a gente não precisa se preocupar tanto com isso, porque você vai precisar ter vantagem competitiva. E aí essa vantagem competitiva, ela tem a ver com o custo que você tem para atender a sua cliente.
Então, de início, não recomendo que fique comprando. Olha, quando eu iniciei, tinha uma marca muito famosa, que é a marca que ainda tem hoje, mas está saindo do Brasil, chamava Borboleta Beauty. E aí, qual que é a melhor marca que tem de fio? Eu quero comprar. Fui lá, comprei 2 caixinhas da Borboleta, custava 120 por caixinha. Cara, o que uma iniciante vai fazer com uma caixinha de 120? Estava fazendo modelo ainda. Então pensa, queimei aquelas caixinhas que eu comprei tão caras, né? Então, quando a gente está iniciando, a gente precisa realmente ter materiais que são mais em conta, porque a gente vai errar, a gente vai ter bastante desperdício, a gente vai atender clientes que não vão pagar um preço equivalente àquilo que a gente vai gastar. Então, realmente, eu vou indicar para você algumas coisas do AliExpress, depois eu mando o link lá, tá? Deixa aí em a ver pra gente. Então, vamos dizer que o teu custo por cliente, ele vai variar de 25 a 30 reais, de 25 a 35 reais, e a gente colocou aqui que o meu custo, ele é de 35. Que é um custo mais caro, tá? Pagando numa caixinha mais cara, uma cola mais carinha. 30. Quantos atendimentos? 16, mais ou menos. 16 aplicações. Mas a gente vai usar também para manutenção, né? Então, se eu for considerar várias coisas, a gente não consegue pôr muito. Mas 16 aplicações, tá? Uma colinha de 5 gramas, tá? Então, custos variáveis de R$35. Então, se você vai atender 40 clientes, vai ficar 35 vezes 40. Thali, quanto vai dar? 1.400 de custo variável. Então, a gente precisa trabalhar para baixar esse custo. Se você tiver um custo de R$25 por cliente e for atender 40 clientes, quanto vai dar, Thali? 1.000. 25 vezes 40, né? Aham. Então, R$1.000. Tá? A gente vai trabalhar sempre para ficar mais ou menos nessa média. Algumas coisas a gente não abre mão, né? A finalização, eu indico muito essa bruminha, então é uma coisa que eu não abro mão. Mas de resto, fio, cola, a gente consegue valores mais em conta. Então, para eu ter vantagem competitiva, desse valor que a gente vai faturar, a gente vai tirar R$1.000 de custo variável. E aí os outros custos que você vai ter, se você fosse atender em um salão, Thali, quanto que é 30% de 4.000? 0,30. 1.200. Então, você já começa com uma grande vantagem que você não vai ter esse custo aqui, tá? Mas se tivesse um salão de beleza, você ia ter que contar com isso no teu faturamento. Aí a gente faz a conta diferente quando a gente está no salão. É assim, você vai faturando e o salão ele já vai te pagar tirando os 30%. Então, você na tua cabeça vai ter sempre assim, o meu faturamento vai ser o que eu vou receber do salão. Porque se a gente fica contando com esse valor aqui, a gente pira, né? Então, você já está com vantagem que é começar o atendimento em casa. Beleza, então tiramos custos variáveis, custo por cliente, porcentagem do salão, variáveis de atendimento, que a gente já falou de prós e contras, imposto MEI, que é R$57, isso aqui é legal a gente ter. Eita, 57, beleza. De tudo isso aqui que a gente tirou, eu quero falar sobre algo que a gente antigamente não dava muita bola. Porque a gente sempre viveu no Brasil, que é um país tropical, abençoado por Deus, maravilhoso. E a gente nunca se atentou a uma coisa muito importante. Eu digo a gente que é a maioria dos empreendedores no Brasil, tá? Uma coisa muito importante. Capital de giro. O que é um capital de giro, Ju? Você já viu isso em algum lugar? Seria o investimento inicial? Não. O capital de giro é o dinheiro que eu vou precisar caso eu não atenda nenhum cliente, ó, 0 clientes. Se eu não atender nenhum cliente, eu consigo pagar a fatura do meu cartão que eu comprei o material? Eu consigo pagar alguma coisa?
Quando a gente teve a pandemia, no início, lá em março do ano passado, aqui em Balneário, a gente fechou 3 semanas o salão. Sim. Todo o comércio fechou em torno de um mês. E quem não tinha um capital de giro? Fechou as portas, quebrou. Então, depois disso, empreendedores do Brasil, a gente tem muito mais noção que realmente o capital de giro é importante para o seu negócio. Então, por exemplo, se você for olhar aqui do seu faturamento, os R$4.000, vai tirar ali os R$1.000 de custo por cliente, o MEI, e ainda você vai precisar ter uma reserva para capital de giro. Essa reserva de capital de giro, se você começar pelo menos com 10% do seu faturamento, já é interessante. Por quê? Pode ser que no mês que vem você não tenha reserva suficiente para ter o capital de giro, mas se você começar a juntar de alguma forma, você vai conseguir ter. Então, é uma coisa que a gente não dava importância hoje, há um tempo atrás, mas hoje em dia a gente sabe muito bem o quão importante é se alguma coisa acontece esse capital de giro. Então, é uma poupancinha que você vai deixar lá e não vai mexer. Pode ser uma conta que você não tem o cartão, né? Alguma coisa assim. Então, capital de giro. E outra coisa importante, fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É você anotar as suas despesas, no caso, as saídas, e os recebimentos. No caso, as entradas. Por que que é importante você fazer isso, Ju? Olha só. A gente consegue ter uma noção do fluxo de caixa, você vai anotar todos os dias. Todo dia. Porque no dia você vai saber exatamente o que você gastou. Ah, eu fui ali e comprei um lanche. Ou, faltou um fio, fui ali e comprei um fio. Senão, se você não vai anotando, você não vai sabendo para onde o dinheiro está indo. Então, às vezes, você está faturando bem, mas você tá tendo um gargalo, tá tendo uma despesa que você, tipo, do nada, você vai lá e compra um doce, compra um bombonzinho. E aí aquele bombonzinho inocente de R$3,50 todo dia, chega lá no final do mês e você fala, meu Deus, mas cadê meu dinheiro? Eu queria comprar uma blusinha esse mês, não vou poder, porque comi no doce. Então a gente precisa ter esse fluxo de caixa para a gente saber para onde está indo o nosso dinheiro. E outra coisa, para ter noção de recebimento. Tem determinados meses do ano que a gente tem um faturamento muito maior do que outros meses. Então, para a gente ter uma noção e se planejar. Porque, por exemplo, dezembro, janeiro, a gente tem um faturamento mais alto. Então, esse dinheiro que vai entrar aqui, eu posso me planejar para ter o meu capital de giro, eu posso me planejar para fazer uma compra de uma poltrona, um negócio diferente, tá? Porque aqui eu vou ter noção desse fluxo de caixa, que meses eu vou precisar de ajuda, vou precisar pegar lá do meu dinheiro da minha poupança e que meses que eu vou conseguir juntar nessa poupança. É um planejamento financeiro que a gente precisa ter também, tá? Para acompanhar esse fluxo de caixa, eu vou deixar com você um protótipo do nosso design, do nosso planner da Lash Designer. O que nesse planner ele tem? Ele tem as folhinhas aqui, ele está impresso 2 folhinhas por dia, tá? Daí cada dia você vai usar uma folhinha dessa. O que ele vai ter? Esse planner ele vai ter as suas prioridades do dia, então você vai abrir ele e vai colocar as prioridades do dia, a data, a observação, se você teve alguma intercorrência no teu trabalho, você vai colocar ali. Atendimentos, você vai colocar o horário, o nome, o telefone, serviço e o valor para você não se perder. E vai ter aqui venda de produtos e gastos do dia. Então, você vai ter as entradas e vai ter os gastos do dia. Agora eu vou aproveitar a deixa de venda de produtos. Esse planner é teu, tá? Então ele é um protótipo, depois a gente vai ter um mais bonitinho para nossa escola.
Mas o que que ele é interessante? Eu vou pôr essa parte pra cá que a gente já não vai mais usar. Por que que nesse planner eu tenho venda de produtos? O que que isso tem a ver com extensão de cílios? Pois eu vou te falar já.